Olá, hoje é nosso grupo formado por Camila Natali, Camille Cossione e Murilo Amorim. Vamos apresentar o caso clínico do nosso paciente diagnosticado com síndrome de Rett. A síndrome de Rett é uma patologia genética rara que atinge em especial as meninas. Sua prevalência é de 1 para 10 mil meninas. Foi então, em 1999, que os pesquisadores identificaram que a mudança do gene MECP2 no cromossomo X estava relacionado com a síndrome de Rett, desse modo explicando sua predominância em meninas. A literatura também mostra que ela pode acometer os meninos, porém ela é extremamente rara. Vários sintomas podem acometer o indivíduo com a síndrome. Dentre elas, podemos destacar a perda de funcionalidade, movimento estereotipado das mãos com elas juntas e perto da boca, como mostrado na imagem com o nosso paciente, atraso do desenvolvimento motor, perda da fala quando já adquirida, apraxia, ou seja, dificuldade de executar padrões de movimentos, ataxia, falta de coordenação e equilíbrio, epilepsia, déficit de crescimento e variabilidade do tônus muscular, podendo apresentar hipotonia e espasticidade. Então, agora falando sobre o caso clínico do nosso paciente, é o paciente GM-CT, 2 anos, sexo masculino, chegou ao setor de fisioterapia da Universidade de São Judas acompanhado dos pais, que segundo eles relataram que o bebê nasceu de parto cesárea, 39 semanas, sem intercorrência. A mãe realizou o pré-natal, que não apresentava nenhuma alteração no desenvolvimento do bebê. Porém, aos 6 meses, começaram a perceber que o paciente não realizava a postura de sentar sozinho e apresentava sinais de hipotonia. Então, foram feitos exames que demonstraram que não havia alteração significativa. No entanto, os médicos diagnosticaram como atraso no desenvolvimento motor. Aos 2 anos de idade, o paciente não executa movimentos como sentar sozinho, engatinhar, rolar e não vocaliza. Esse ano, 2022, foi diagnosticado com epilepsia e a queixa principal, quando perguntado aos pais, seria ver seu filho andar. Porém, no dia 10/11 de 2022, em uma das sessões realizadas com a gente, foi apresentado um novo diagnóstico, a síndrome de Rett. O diagnóstico veio através de um exame específico chamado AWAY, que consiste em uma análise cromossômica do paciente e das alterações genéticas. Então, realizamos a avaliação com o nosso paciente e agora eu vou falar os principais resultados. Como diagnóstico fisioterapêutico, o paciente apresentou dificuldade de sentar sozinho, não apresenta marcha e baixo controle de tronco. Quando perguntado aos pais qual era a queixa principal, eles relataram que o filho não consegue andar e não fica sentado. E a função esperada a curto prazo é fazer com que o paciente realize o movimento de rolamento sozinho. Também avaliamos o tônus muscular. O mesmo demonstrou uma possível espasticidade do membro superior com padrão extensor e dos membros inferiores apresenta uma possível espasticidade no padrão flexor. Já no tronco e na cervical, ele apresenta uma hipotonia. Também avaliamos o reflexo emitivo, já que a princípio o diagnóstico era de atraso do desenvolvimento e a permanência desses reflexos é característica de atraso, e obtivemos os seguintes resultados: a presença da marcha reflexa, reflexo glabelar, preensão plantar, com prevalência do lado esquerdo, preensão palmar, presente nas 2 mãos, reflexo cutâneo. E como avaliação do quadril, o paciente não possui luxação. Então, vamos apresentar 3 objetivos, sendo o primeiro, que é o rolamento, vamos fazer em um curto prazo, onde o paciente ele não consegue realizar de uma maneira mais independente. O segundo, que é o sentar sem o apoio. Então, vamos fazer a um médio prazo, onde o paciente ele precisa de um apoio do terapeuta. E o terceiro, que é o engatinhar. Aqui vamos fazer ao longo prazo. Então, ele precisa de um auxílio nas dissociações nas cinturas, para poder estar preparando ele para o engatinhar.
conforme apresentada a avaliação do nosso paciente, e tendo em vista que o mesmo ele não apresenta os marcos referenciais motores de acordo com a sua faixa etária. Então, montamos uma base de tratamento nas sequências de progressões de prono, supino, rolamento e em pé, pois o mesmo ele não necessita de uma cronologia para ocorrer. Sendo assim, estabelecemos os objetivos e as condutas para o tratamento, considerando que estamos seguindo as sequências de progressões do desenvolvimento. E sendo que o paciente ele já apresenta progressões anteriores, e conforme a imagem, podemos levar em conta que as progressões elas seguem uma ordem de fatores. Seguimos então com os tipos de posicionamento, pensando na conduta de tratamento do paciente, e temos que verificar os nossos objetivos pré-definidos no início do tratamento, seguindo sempre as linhas de progressões e os marcos referenciais motores, preparando um tratamento baseado na estimulação motora, e a estimulação deve sempre ser aplicada com os objetivos traçados da criança, dos pais ou tutores. Para podermos ter um processo de evolução do paciente, temos que alcançar determinados posicionamentos, dentre eles a posição de prono, supino, sentado e em pé. Olá, eu sou o Murilo e vamos continuar com o que a Camila nos apresentou. Bom, começamos com a posição de prono, a barriga para baixo, pois essa auxilia no fortalecimento dos membros superiores, tronco e cervical. Já o posicionamento de supino, a barriga para cima, é uma melhor posição para o lactente dormir, para evitar a morte súbita do lactente. Este posicionamento auxilia no fortalecimento da linha média das mãos e os músculos abdominais. O posicionamento sentado em pé tem como principal fortalecimento os membros inferiores, superiores e a cervical, além de estimular o convívio do paciente com o ambiente. Pensando nos posicionamentos realizados, algumas estimulações podem aumentar as habilidades motoras do paciente. Então, assim, começamos com a mobilidade para início de tratamento, assim trabalhando os membros superiores e inferiores, assim lubrificando a articulação e realizando uma ativação muscular prévia antes de realizar os fortalecimentos. Realizamos o exercício de ponte com foco de fortalecimento da musculatura abdominal e dos membros inferiores. Para que o paciente realize o exercício de forma ativa, estimulamos a lombar do paciente com uma leve pressão. Realizamos a descarga de peso de membros inferiores e superiores com e sem a tala. Essa estimulação ajuda a prevenir assimetrias e também como o fortalecimento dos membros superiores, cintura escapular e cervical. Já nos membros inferiores, fortalecendo assim os membros inferiores em si e cintura pélvica. Realizamos também a dissociação pélvica ou dissociação do quadril, que auxilia nos movimentos mais complexos que o paciente possa realizar, tanto a troca de prono para supino, quanto também a marcha de 4 apoios. Então o paciente fica sentado em um disco de propriocepção e a gente realiza estímulos no disco para que o paciente se mantenha na posição sentada, e também com o tronco ereto, e assim fortalecendo essa região do tronco. Para assim atingir nosso objetivo de curto prazo, estimulamos o rolamento do paciente, realizamos a estimulação com o paciente em decúbito lateral ou em prono, e assim a gente faz estímulos sonoros com o paciente com um brinquedo ou algo similar, e também, já que o nosso paciente não faz isso de forma ativa, independente, a gente realiza com apoios no quadril e na cintura escapular. A importância do familiar é essencial para o tratamento do desenvolvimento motor do paciente, Então a gente elaborou 6 dicas do que devemos e do que acontece durante os tratamentos, que é bom a gente ter conhecimento. É muito comum que os pais e tutores não conheçam a importância das estimulações, então nós devemos falar para esses pais a importância da estimulação. 2. Incentivar esses pais a fazerem essa terapia em casa, já que a continuação desse tratamento em casa é primordial para esse avanço das habilidades motoras do paciente. Terceiro, que a fisioterapia sozinha não é eficaz totalmente para os motores, sendo só ela. A dica, os pais, ver como esses pais e tutores estão lidando com o diagnóstico da criança ou do paciente que está ali, Porque saber o que o pai ali, o cuidador, sente sobre aquela situação é muito importante, pois ele é a ponte entre nós e o paciente. Então, não ajudar somente a criança ou o paciente que vê ali, também os pais ou tutores, já que eles são a chave para o tratamento geral. Então, é muito importante também, englobando tudo isso, a saúde mental desses cuidadores,
né? Já que eles conseguem fazer esse encaminhamento e nós devemos sim fazer esse encaminhamento desses pais para uma ajuda ou para um atendimento acolhedor, já que, como disse, ele é peça-chave para o atendimento fora da clínica. Temos também que, além de verificar qual grupo muscular fortalecer ou quais os nossos objetivos, temos que voltar a pensar como o paciente vai se sentir durante as estimulações, né? Saber e conseguir respeitar o tempo de cada paciente. Por exemplo, isso é muito importante no âmbito ambiental daquele paciente. E ver como que nós podemos ganhar, né, outros marcos, habilidades motoras através das interações sociais, já que faz parte da região ambiental que a gente envolve aquele paciente, né? Como na terapia a gente pode colocar aquele paciente em uma roda, por exemplo, de estimulação, para que consiga atingir novos marcos, né? Já que uma das nossas vivências em sociedade é ter essas alterações sociais, vivenciar novas experiências, pensamentos diversos. Como vocês podem ver nas imagens abaixo, a gente estimulou esse paciente também em círculos sociais para que ele consiga ter novas habilidades e com o mínimo de convívio social. Iniciando nossa primeira sessão no dia 29 de setembro, onde foi realizado 8 sessões de fisioterapia e tivemos os resultados esperados com o paciente, tendo maior controle da região cervical, controle de tronco. Ele teve uma melhor resposta aos estímulos e nos apresentou tentativas de rolamento de uma forma mais independente. O paciente ele obteve uma grande melhora nas suas habilidades motoras e sociais ao longo da terapia. Os exercícios de estimulações e fortalecimento e a mobilidade trouxeram um sucesso na obtenção dos objetivos de tratamento pré-estabelecidos no início do estudo, onde o mesmo ele já traça movimentos de rolamento mais independente. Essas são as nossas referências bibliográficas. Agradeço pela atenção de todos e tchau, tchau!